os amigos que estão sempre presentes, nos assistindo espiritualmente, levando essa vibração de paz e harmonia para os lares desta cidade, onde haja dor, angústia, depressão, tristeza, desespero, que eles recebam as bênçãos de amor, de soerguimento e de equilíbrio da nossa querida mentora. Leva, Joana querida, o bálsamo do equilíbrio para esses lares. O bálsamo da bondade para as pessoas que se disponibilizam a ajudar. As pessoas de rua, as que estão passando frio, as pessoas que estão hospitalizadas, precisando do amparo da espiritualidade. Ao tempo em que agradecemos, mãe querida, o momento de introspecção e de oração, o momento em que vamos entrar em contato com ensinamentos que alimentam nossa alma e que nos convida para transformações profundas. E nesta noite todos nós possamos, conectados com a proposta de ensinamento trazida pelo nosso companheiro, possamos internalizar os conhecimentos e vivenciá-los em nosso dia a dia. Sob a tua proteção e dos bons amigos espirituais, iniciamos a nossa tarefa desta noite, com votos de luz e paz para todos presentes. Pois então, Gleidson, eu vou te deixar sozinho, tá? Na tela, mas estou aqui na retaguarda. 9 horas eu volto para a gente fazer o encerramento, tá bom? Bom trabalho, que os bons espíritos lhe inspirem e que você dê o melhor de você para nós. Até mais. Queridos amigos, irmãos, irmãs, senhoras, senhores, nossos votos cordiais de muita paz. É sempre uma alegria poder voltar ao lar. Dizemos voltar ao lar porque o Juno de Ângeles é um centro do nosso coração, ao qual tivemos a grata satisfação, a oportunidade de aprender um pouco por aí. Então, voltar ao Joana, ainda que de maneira virtual, é sempre uma alegria. Um abraço a Luciana, a Edilene, a todos os trabalhadores, como a gente fala na gíria das antigas. A você que nos escuta, que é trabalhador, que é trabalhadora da casa, nosso carinho, nosso abraço. A você que é de outra casa espírita e que prestigia nesse momento as reuniões doutrinárias da terça-feira, das terças-feiras, que são voltadas às doutrinárias para um cunho de aspecto de autoconhecimento psicológico, também aquele carinho. A você que vai assistir esse trabalho de hoje, depois, mais tarde, amanhã, alguns dias depois, porque nós sabemos o corre-corre da vida e às vezes temos outras atividades, outras tarefas que não permitem a gente concatenar ao mesmo tempo, simultaneamente, não é verdade? Então, aquele abraço, aquele carinho a todos vocês, a você que é de Salvador, você que é fora da cidade, mas é do estado, você que é de outros estados e, porventura, de outras localidades desse globo terrestre. Um abraço carinhoso. E a noite de hoje, o tema acolhido foi autodescobrimento, um dos problemas da evolução. Observemos o título, gosto muito de falar dessa forma. Observe, um dos problemas da evolução. O que significa dizer que, naturalmente, na perspectiva evolutiva, espiritual, espiritualista, reencarnacionista, e para nós outros espíritas em particular, é uma definição bastante pautada na perspectiva de que somos seres sempre em progresso. Portanto, todas as vezes que nós buscamos apresentar uma temática na perspectiva psicológica, buscamos, dentro da casa espírita, voltado a essa perspectiva do ser espiritual.
conta que existia uma jovem executiva, bonita, intelectual, bastante, assim, aquinhoada pelos seus cursos e etc. e tal. E ela era executiva de uma grande multinacional. Iria fazer, então, uma pequena viagem, como de costume, em função da sua atividade profissional, a um desses recônditos do planeta. Foi até o aeroporto internacional, como sempre, no horário aprazado, e como ela viajava muito, acaba terminar por ter assim a sala VIP. Então ela passa o que a gente chama hoje, né, tá na moda de o perrengue chique, e ela então ia para a sala VIP aguardar um momento de atenção, senhores passageiros. E lá ela se encontrava. Para passar o tempo até que fosse feita a chamada, ela buscava uma boa leitura, ou às vezes escutar uma boa música. Nesse dia, ela fez a opção por uma boa leitura. Como de costume, então, abriu a sua bolsa, tirou a sua revista e começou a fazer a sua leitura. Eis que, de repente, sentiu um pouco de fome. Resolveu petiscar aqueles biscoitos integrais que ela sempre trazia na sua bolsa. Começou, então, a saborear os biscoitos. Mas ela encontrava-se sentada em uma sala VIP, uma, várias almofadas, várias sofás confortáveis e mesas. E ao lado tinha um companheiro, alguém que também iria fazer uma viagem. Naquele momento ela não sabia se ele também iria pegar o mesmo voo, mas naturalmente também aguardava o voo. E ela percebeu que enquanto ela fazia a sua leitura e petiscava os seus biscoitos integrais, ele também, por sua vez, pegou o biscoito e saboreou. Ela parou naquele instante, respirou profundamente, olhou bem para ele e disse: Que sujeito atrevido! Eu nem ofereci o biscoito e ele pegou. Pensou consigo mesmo. Continuou na sua leitura, não tão focada, porque aquilo mexeu com ela. Aquilo deixou ela, como se fala na gíria, pegou ar. Ficou intrigada. Que situação desconfortável. E pensou, então, no auge do feminismo. Ele está fazendo isso porque eu sou mulher. Se fosse um homem, ele não fazia isso. E ela demonstrou naquele momento um aspecto que ela mesma desconhecia, um aspecto de uma arrogância com um certo tom de agressividade. Naquele momento, então, ela fez assim, vontade que eu tenho de dar uma pancada na cara dele. Nossa, imagine, pensou. E continuou a fazer a sua leitura, mas dessa vez, como disse, não mais com o mesmo foco. E de quando em quando pegava o biscoito e ele continuava pegando o biscoito. E ela disse: Não é possível uma coisa dessa, que ele vai ficar pegando o biscoito. Eis que, de repente, quando ela olha para o pacote do biscoito integral, ela observa que tinha o último biscoito. Ela olhou para o biscoito olhou para ela olhou para ele olhou para ela, ele sorriu delicadamente. Ela então parou e pensou: Deixe-me ver o que ele vai fazer agora. Ele carinhosamente foi, pegou o biscoito, o último biscoito do pacote, dividiu ao meio, ofereceu a um pedaço e ela pensou: que sujeito! Pegou o último biscoito meu, partiu, com a cara de pau, ainda me ofereceu. Ela aí, vontade que tinha mais uma vez, de dar uma pancada nele, ela pensou. Mas naquele momento, então, o que fez ela? Educadamente, conforme então as convenções sociais, sorriu, agradeceu, pegou a parte que ele iria oferecê-la, também deliciou-se. Ele continuou. De repente, então, atenção, senhores passageiros, com destino, aí era o voo dela. Embarque no portão B, tal, etc e tal. Ela levantou, pegou a sua bolsa, naturalmente as suas bagagens, ela já tinha feito o check-in, já estava no avião, mas eram poucas, então ela estava com a bagagem de mão, e saiu, e ela não sentiu, assim, à vontade para dizer boa noite, tchau, foi um prazer. Foi muito chateada. E saiu daquela forma. Ele, educadamente, disse, boa viagem. E ela foi.
passou pela mocinha que fez a checagem natural, etc e tal. Ela pegou o corredor e foi até o avião. Quando ela percebe, ela senta na sua cadeira, no avião, e eis que, de repente, quando ela está sentada e está confortavelmente sentada, que ela observa quem vai entrando? O sujeito. Ela fez, não é possível que ele, além de ter comido o meu biscoito, vai pegar o mesmo voo. Só faltava ter o número de cadeira ao meu lado. Pensou consigo mesmo. Naquele momento, o que aconteceu? Não é que, de fato, o sujeito sentou ao lado dela. Ela respirou profundamente. Então se afastou, o sujeito sentou. Naquele momento, então, ela sentou, respirou profundo, o sujeito fez coincidência e sentou-se ao lado. E ela olhou para ele seriamente e ficou. O que ela fez? Para disfarçar os seus sentimentos que não eram os melhores, resolveu fazer aquela leitura que ela não fez. E disse, dessa vez eu vou fazer uma leitura fingida de fato e vou dormir para que ele não busque se dirigir a mim. E aí ela pegou a revista que estava, abriu e disse, eu vou pegar o meu óculos. Quando ela abriu o zíper da bolsa para pegar o óculos, que ela não estava usando lá, ela aí colocou o óculos e aí disse, resolveu futucar a bolsa por cargas d'água, ela não sabia o que foi. Imaginem vocês o que ela encontrou dentro da bolsa. Imaginaram? É isso mesmo. O biscoito, o qual ela pensava que ela estava comendo, que o rapaz estava comendo o biscoito dela, o dela estava o tempo inteiro na bolsa. Ela tirou o biscoito morta de vergonha. E ela lembrou que não tinha 2 pacotes, com toda a certeza do mundo, ela só tinha um pacote. Logo ela caiu em si, o pacote de biscoito, o qual ela estava se deliciando e estava chateada, pertencia a, como ela pensou, ao sujeito. Ao sujeito que estava buscando pegar o biscoito dela. Ao sujeito que ela achou petulante, e etc, etc, etc. Ela respirou profundamente, abriu o biscoito, e a única coisa que ela conseguiu fazer foi oferecer. Aceita? E ele disse, não, muito obrigado. E sou satisfeito, o outro está lá. E que revista interessante essa que você está lendo? É sobre o quê? E quando ela pegou e mostrou, era uma revista sobre autoconhecimento. Mas ela não conseguiu dizer nada além. Não conseguiu nem rir de si mesmo, rir daquele momento, da situação, e confessar a si, ou a mesmo confessar ao rapaz. Pegou o biscoito, continuou a comer, ficou morta de vergonha, adormeceu e seguiu-se o voo. Alguém conseguiu se identificar com essa situação? Observemos. A questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer uma pergunta minuciosa, mais ou menos assim. Qual o meio mais prático e eficaz para que nós não nos inclinemos ao mal nessa vida, nessa existência? É mais ou menos assim a pergunta. A ideia é essa. Qual o meio eficaz, qual o melhor meio, qual a melhor situação, qual a melhor ferramenta, para que eu possa não me inclinar para o mal, aquele mal que ainda habita em mim. As sombras que Carl Gustav Jung vai chamar a atenção. É claro que as sombras podem ser aspectos positivos e negativos da pessoa. Lá à frente falamos sobre isso. Mas nesse momento, observe a pergunta: qual o meio mais eficaz? E os espíritos respondem a Allan Kardec. Um sábio da antiguidade já vos dizia. Eu adoro dizer essa expressão, porque não é uma expressão cotidiana. Vos dizia. Então dizem os espíritos, um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. E na questão seguinte, Allan Kardec, como um bom educador e assim detentor, aquele que se apropriou da maiêutica socrática, de fazer perguntas e demonstrar que a resposta está em nós mesmos, ele continua. E ele vai perguntar aos bons amigos, aos luminares, e qual é, de que forma que se dá esse autoconhecimento? E aí, para nós outros que já frequentamos, estudamos, fazemos parte de grupo de estudo, nos arvoramos a fazer algum trabalho de
reuniões doutrinárias, de palestras, etc. e tal, já sabemos mais ou menos que ali existe uma resposta das maiores que tem, uma dissertação de Agostinho, onde ele vai dizer que as pessoas possam fazer como ele fazia quando ele estava na existência. Existe uma obra que não é uma obra espírita, que é uma obra do próprio Agostinho quando estava encarnado, que chama-se Confissões de Santo Agostinho. Nessa obra, ele vai, como o próprio nome nos proporciona, vai ter algumas confissões ou autoconfissões dele que vai levá-lo ao autoconhecimento. Então, como disse o nosso tema, eu estou olhando aqui para cima para não perder nele, autodescobrimento, um dos problemas da evolução. Então, quando nós, em geral, pensamos, a maioria, ou parte de nós, melhor dizendo, porque a gente não tem uma pesquisa, pensamos na palavra problema, nós temos um problema com relação à palavra problema, me desculpe a redundância. Parece que problema é uma coisa ruim. Os japoneses já diziam que problema sempre é e será uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento. Mas então, se o autodescobrimento é um dos problemas da evolução, a gente poderia perguntar, afinal de contas, o que é o autodescobrimento mesmo, hein? O que seria esse autoconhecimento? Quando perguntaram a Jesus o que é a verdade, primeiro ele silenciou. E todos silenciaram de maneira muito profunda. Porque, veja, falar sobre a verdade é algo muito complexo. Também diríamos que falar sobre o autoconhecimento é muito complexo. Nós podemos dar conceitos, pequenos conceitos, conceitos medianos, conceitos grandes, conceitos no aspecto psicológico, nas várias correntes, na psicanálise, por exemplo, nas psicologias existencialistas ou espiritualistas. A gente poderia, né, na perspectiva freudiana, na perspectiva junguiana. É claro que elas se assemelham, há uma similitude, há um conceito basilar entre todas, é comum. Mas existem pequenas diferenças na perspectiva quando a gente vai se aprofundando, que é como os seus construtores, os seus idealizadores, assim conceberam as suas doutrinas, digamos assim, psicológicas. Então, a gente pode também, assim, afirmar que é muito complexo falar ou conceituar em poucas palavras, assim, de uma maneira muito sintética, o que é o autoconhecimento. Eu diria que até temeroso, muito temeroso. No entanto, como a proposta nossa é uma proposta da gente também se descobrir, de andar e caminhar juntos, a gente poderia dizer assim de uma maneira muito simples, que o autoconhecimento, como diria a mentora Joana de Ângeles, sobretudo e antes de tudo é o quê? Uma viagem interior. Uma viagem ao país do desconhecido. País esse que é o nosso próprio país. A gente tem aqui, por exemplo, algumas perspectivas que a gente colocou. Existe uma técnica da psicologia chamada psicologia reflexiva que nos convida que, pelo menos 2 vezes por semana, nós deveríamos, assim, investir em nossas vidas 20 minutos para o autoconhecimento. E uma das técnicas da teoria reflexiva é justamente a gente parar diante de um espelho, olhar para o espelho, olho nos olhos, e fazer algumas perguntas, como, por exemplo, nós selecionamos algumas delas aqui. Qual é a minha missão aqui na Terra? Qual é a minha maior dificuldade? O que tenho que fazer de mim mesmo? Observe. Então, quando nós aprendemos e nós fazemos a imersão em a doutrina espírita, nós aprendemos que a doutrina espírita é a nova ciência que veio demonstrar a realidade do mundo corpóreo com o mundo incorpóreo. Ela é, acima de tudo, uma doutrina psicológica, claro, porque fala do eu, do ser espiritual. É uma busca de si mesmo o tempo inteiro. Observemos isso. Então, ela propõe as questões que nós chamamos de questões filosóficas. Quem sou? Quem sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E amplia-se. Qual o sentido da minha vida? Qual o motivo pelo qual estou aqui nessa existência? Mas as 3 primeiras perguntas que nós falávamos há pouco, que a grande maioria de nós já ouvimos falar, quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou,
vai falar dentro da ciência espírita, naturalmente, da natureza dos espíritos, da essência, né? Nessa perspectiva, então, a gente poderia dizer, será que nós, de fato, nos enxergamos, nos percebemos como espíritos? Veja que eu disse espíritos, eu não disse espírita, com espíritos em evolução. Por isso que o título é, veja, autoconhecimento ou autodescobrimento, um dos problemas da evolução. O que significa dizer que para nós, enquanto espíritos, que estamos caminhando, que reencarnantes, nós reencarnamos invariavelmente, aprendemos então como um dos objetivos da reencarnação, atingir a perfeição. Mas nós poderíamos dizer hoje, com o curso da doutrina espírita ter abraçado muito mais a psicologia, sobretudo após o lançamento da chamada série psicológica de Joana, mas nós sabemos, por exemplo, para aqueles que estudam já há um tempo, que Allan Kardec vai dizer que a primeira revista de estudos psicológicos foi justamente a Revista Espírita, que Kardec lançou. Veja, de cunhos psicológicos. Então, porque a gente aprendeu que psique é alma. Então, psicologia seria, grosso modo, estudo da alma. Então, a proposta de O Livro dos Espíritos, ou do Pentateuco como todo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, é uma proposta para falar dessas questões do quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou e qual o sentido da vida. É para abordar, seja nas leis morais, lei de destruição, lei de conservação, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de trabalho, as 10 leis, onde os espíritos dizem que a mais importante é a lei de amor, justiça e caridade. Seja para abordar, por exemplo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai nos abordar, por exemplo, sobre as causas primeiras, que é Deus. Sobre a segunda parte do mundo espírita, do mundo espiritual, então falar sobre a nossa realidade espiritual. A terceira, que são as leis morais, ou a quarta parte, que é para falar sobre esperanças e consolações. Nesse bojo, nessa amálgama, é tudo para que a gente possa ser levado ao conhecimento de si mesmo. Para que a gente possa buscar a Deus, ver a Deus, compreender a Deus, eu preciso primeiro buscar compreender a mim mesmo. Para que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus já disse assim, quando perguntaram para ele qual o maior mandamento, pergunta capciosa, política, se ele dissesse outra, seria preso. E ele disse, o que está escrito na lei? Maiêutica. Maiêutica. Para quem não sabe, para quem sabe me perdoe, a maiêutica é uma estrutura, digamos assim, filosófica que o Sócrates ele trouxe ao mundo em homenagem à sua mãe, que era parteira. Então, quem era parteira fazia essa maiêutica. Então, te dar a luz, a maiêutica é dar a luz. Então, ele fazia perguntas para o seu interlocutor para demonstrar que a resposta estava dentro dele mesmo. Então, nessa perspectiva, a gente vai caminhando e vai compreendendo isso. Uma relação que Allan Kardec traz para a gente. Então, quando vai se falar sobre essa perspectiva de que Jesus diz, então, qual é o maior mandamento? O rapaz, então, responde, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fez, junte-se a essa lei, a esse maior mandamento, um que se assemelha, que parece com ele. Ama o teu próximo como a si mesmo. Observemos, amar o próximo como a si mesmo. Então, Joana vai dizer para a gente, inclusive, na impossibilidade de amar a Deus sobre todas as coisas, busquemos pelo segundo maior mandamento. Amar o teu próximo como a si mesmo. Mas observe, amar o outro como a si mesmo. Eu preciso primeiro me amar. Nessa perspectiva do amor próprio, a gente vai incorrer, vai cair na perspectiva do quê? Do autodescobrimento. Da viagem interior. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, o que nos falta para nos autoconhecer? O que é que falta para a gente nos autoconhecer? A gente diria assim, muito simples, marcar um encontro consigo mesmo. Só que a gente não consegue marcar o encontro conosco mesmo. Existe uma obra, E o Vento Levou, obra literária, que depois tornou-se uma obra, célebre obra do cinema também. E uma das personagens, quando é questionada sobre uma questão de um problema interior, ela fez, deixe isso para amanhã. Amanhã eu penso sobre isso, hoje não. E ela, como a grande maioria de nós, pensamos assim. E esquecemos que o momento mais importante é o que agora? Não há como deixar para amanhã.
Por isso que essa teoria da psicologia reflexiva era importante. 2 vezes por semana, durante 20 minutos, se olhar no espelho. Sou eu. Mas não é assim, naquela perspectiva que a gente sempre ouve nas palestras espíritas, os psicólogos ou não psicólogos fazerem aquela brincadeira com aquela música da década de 70 da novela Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela é meus. O que a gente chama em psicologia de síndrome de Gabriela. Então, eu não sou Gleidson. Eu não sou homem. Isso não tem a ver com gênero nem com orientação sexual. Eu estou Gleidson, mas eu sou espírito em evolução. Numa psicologia transpessoal, numa psicologia além da alma, é preciso compreender assim. Por isso que o autoconhecimento é um dos problemas da evolução. Porque outros problemas pelos quais nós reencarnamos, por exemplo, nós reencarnamos para fazer os nossos resgates, nunca para pagar, porque nós não renascemos para pagar nada. Então, reencarnamos para poder rever conceitos, para que a gente possa deixar morrer, numa perspectiva da existência, o homem e a mulher velha que habita em nós, para renascer o homem e a mulher novos, o espírito com novas concepções. Nós precisamos renovar conceitos nas relações consigo mesmo, com o outro, na sociedade. Então, isso é importante. Fazer essas perguntas da teoria reflexiva. Mas por que a gente não consegue marcar esse autoencontro? A gente marca, chega atrasado, a gente marca e não faz. E qual é a grande dificuldade que a grande maioria de nós temos em marcar esse autoencontro em relação ao mundo o qual nós vivemos? Simples. É porque o mundo exterior não nos proporciona sermos seres reflexivos. Então, existem muitas distrações, muitas lamparinas, muito colorido, e a gente acabou entrando nessa cultura. Por exemplo, quando um filme estadunidense, de origem norte-americana, como a gente costuma dizer, por exemplo, ele não é de ação, alguns dizem assim, filme chato, muito parado. A gente prefere que tenha ação, que nos leve a pensar de uma maneira, e o que acontece com esse tal personagem? Quando é um filme, assim, que a gente vai fazer, leva a gente um filme cabeça, como a gente fala, fazer a gente pensar, refletir. Existe uma série aqui agora chamada Terapia, Sessão Terapia, que era da Globo, que passava no canal GNT e que hoje está no Globoplay. Não estou ganhando nada por isso, mas é uma série que vale a pena. Está lá disponível. Aliás, é uma série que está na sua 5ª ou 6ª temporada, se não me falha a memória, onde existe o terapeuta que eles fazem uma linha da psicanálise freudiana naturalmente, mas que nada a ver. Nós somos, para quem eu sou junguiano, mas a gente aprendeu na vida, com a experiência, que a gente precisa usar de ferramentas para trabalhar com o paciente. Se na terapia junguiana eu posso usar, por exemplo, a caixa de areia, os bonecos, etc e tal, eu também preciso saber que meu paciente, nem todas as chaves, abre a sua porta. Então, eu posso lançar mão de uma ferramenta da psicanálise em algum momento para que eu possa acessar aquele ser ali espiritual, numa linguagem transpessoal da psicologia transpessoal, aquele ser em evolução. Quando eu descubro isso não é só como psicólogo, como psicoterapeuta, mas em relação à vida, com a minha companheira, com o meu companheiro, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha sogra, com o meu filho, com o meu colega de trabalho, eu preciso compreender isso, que eu preciso aprender a usar ferramentas para acessar as pessoas e para me acessar. Por isso essa importância que falávamos aqui agora da teoria reflexiva, de 2 vezes por semana, 20 minutos se olhar no espelho. Quem sou? Perguntar, por exemplo, quais são as dificuldades maiores que eu tenho? Por exemplo, ciúme, medo, estupidez? Então, naquela semana, eu vou trabalhar essas 3, ou uma delas, ou um período maior, mais longo, de 1 mês, de 2 meses, porque ninguém muda da noite para o dia. Então, eu preciso, por exemplo, nesta perspectiva, fazer essas perguntas e trabalhar essas perguntas. A propósito, eu coloquei aqui ciúme, medo e estupidez, né?
Porque a gente, às vezes, não consegue entender, não consegue compreender. Eu preciso aprender a trabalhar isso, o meu ciúme. E o medo, por exemplo, ele é muito amplo. Existem medos vários. Existe um capítulo em Céu e Inferno porque o espírita não deve temer a morte ou não tem medo da morte. É uma afirmativa. No entanto, é, temos medo, grande parte de nós. E eu diria, qual ou quais os motivos que nós, mesmo acreditando na reencarnação, mesmo às vezes aquele espírita médium trabalhador psicofônico, aquele que incorpora, médium esclarecedor, o doutrinador, aquele que dialoga, o dialogador com o espírito, veja, essas pessoas têm um encontro semanal com os espíritos, ou tem pessoas que desde criança vêm, etc. e tal, mas tememos a morte, alguns de nós. Por que, que nós tememos a morte? Queremos ficar um pouco mais aqui na existência. Não é apenas por apego, e é importante porque o livro dos Espíritos existe uma das leis que é justamente aquela lei que vai fazer com que a gente não cometa o suicídio, por exemplo, né? Então, a gente precisa sempre... O temor à morte era importante, porque senão, a cada momento que a gente entrasse em depressão, em tristeza profunda, a gente seria capaz de cometer um equívoco com relação à nossa própria vida física. Então, é importante perceber isso enquanto um dos problemas psicológicos, um dos problemas da evolução, o autodescobrimento, entender, por exemplo, a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross foi uma médica que falou muito sobre isso, né, a relação da morte, o medo do morrer. Então, a gente precisa pensar. Elizabeth, aliás, inclusive, ela sempre sugeria nos seus workshops e em suas obras, né, importantíssimas, que são fantásticas as obras dela. Então, ela vai dizer que é importante, uma vez por semana, que a gente possa pensar, se eu fosse morrer hoje. Aliás, tem um caso muito notável, muito curioso de Elizabeth, porque ela é suíça, de origem suíça, ela foi contemporânea de Carl Gustav Jung, estudo no mesmo período, Jung estava mais avançado do que ela, e depois a Jung torna-se quem tornou-se, ela torna-se quem tornou-se também, e ela ficou, nossa, eu muito nova conheci. Elizabeth é filho de uma família muito trabalhadora e humilde no seu país, trigêmea, e ela é raspa de tacho, como a gente fala. É a última a nascer, nasceu com grandes dificuldades respiratórias, então seu corpo em formação. A medicina lhe auxiliou. Ela quis ser médica, inclusive, para poder devolver à medicina aquilo que ela lhe deu. Ela se comprometeu. Depois ela vai e se especializa em psiquiatria, vai para os Estados Unidos, torna-se uma cidadã estadunidense e torna-se uma grande psiquiatra que vai falar sobre a tanatologia. A doutora Elizabeth, então, não, ela sempre estava voltada, ela já desencarnou, voltava à Europa para fazer algumas tarefas, alguns seminários, workshops, e um dos workshops que ela retorna para a Europa, ela encontra-se com uma das pessoas que participou do seu trabalho. Ao término do seu trabalho, esta senhora se aproximou, era uma senhora bonita, bem apresentada, entenda-se bem apresentada, com roupas bacanas, alguém que tinha posses, muito educada, muito culturalmente bem avantajada intelectualmente, se aproxima dela, doutora, tudo bem? Se apresenta e diz, eu vim aqui, esse é o meu segundo workshop com a senhora, e dessa vez eu vim lhe agradecer. Ah, puxa, fique lisonjeada, nem todos vêm falar, mas o que posso ser útil? E não vim lhe agradecer porque na última vivência que a senhora fez uma vivência que nós pensássemos sobre a morte, que nós pensássemos da morte de uma pessoa que a gente mais amasse. Veja, a Elizabeth fala sobre isso. Pensar sobre a sua morte física, pensar sobre morte de pessoas amadas, filho, filhas, marido, esposa, mãe, pai, mãe. Porque é inevitável, é inevitável. Então ela fez uma vivência com esse grupo, última vez que ela havia tido nesse lugar na Europa. E essa senhora, então, descreveu para ela que ela fez, e ela pensou na morte do seu filho, seu único filho. E por que ela pensou na morte do seu único filho? Curiosamente, ela conta para Elizabeth Kübler-Ross que ela tinha uma mágoa muito grande, porque ela é uma pessoa de posse, muito rica, e o filho dela, numa linguagem brasileira e bem baiana, dizia assim, não quer nada com a hora do Brasil. Queria nada, nada. E ela dizia, como ele vai administrar essas posses, essas empresas que a nossa família tem? Só tinha ele de grande herdeiro.
Então, o grande sonho dela é ver o seu filho com o cabelo cortado, com um terno, com um corte italiano, com um lenço de seda, com um sapato invernizado. E ele andava com a calça jeans, basqueteira, camisa básica. Ela dizia que existia uma camiseta que o filho dela usava, que se pendurasse, a camiseta ia atrás do filho. Era a namorada que tinha andado. Ela tinha horror àquela namorada. E o filho tocava uma bateria infernal. Infernal. Então, quando ela pensou naquela vivência, numa pessoa, e como que seria essa morte, porque a proposta de Elizabeth é pensar na morte de pessoas queridas para que a gente puder. Quando a gente pensa na morte, não é que a gente não vai sofrer quando ela ocorrer, de pessoas amadas e queridas, mas a gente iria sofrer menos, minimizar, diminuir o medo da morte, do inevitável. Perfeito. Então ela disse que pensou no seu filho. Então ela viu no seu filho num caixão muito bonito, muito bem apresentado. Ah, imagine você, um caixão bem apresentado, com um terno corte italiano, cabelo cortado, barba feita, todo bonito, unhas cortadas, com seu sapato invernizado. E ela então, quando ela fez a vivência, ela chorou, claro. Mas ela não chorou pela morte do filho. Ela chorou na seguinte reflexão: para eu ter meu filho comigo, ou do jeito que eu queria, eu precisei matá-lo. Matá-lo. Então, doutora, nesse dia eu percebi que eu estava errada, equivocada. E voltei para casa depois do seu workshop, cheguei em casa e disse: filho, eu lhe amo, você sabia? E ele olhou para mim e disse: mamãe, você está bem? Filho, aliás, eu já lhe disse que eu gosto muito de ver você tocar bateria. Mamãe, você está bem? Tocar bateria? Sim, filho. E naquele dia, doutora, eu comecei a vê-lo e aceitá-lo do jeito que ele era, do jeito que ele se expressava. Pouco a pouco ele foi amadurecendo, continua ainda um adulto jovem, ainda despojado, mas foi se interessando pelas empresas, etc e tal. Nós fomos nos tornando grandes amigos e as coisas modificaram. Em pouco tempo, doutora, pouquíssimo tempo. Um ano depois da senhora volta para esse workshop, eu preciso lhe agradecer. Elizabeth disse, mas eu não fiz nada. Quem fez foi você. Você fez uma prática reflexiva. Você se permitiu. O autoconhecimento, a viagem interior, dar-se-á quando a principal personagem interessada se permite a essa viagem, a esse desiderato. Quando nós vamos ao terapeuta, ao psicoterapeuta, ao psicólogo, uma coisa muito curiosa, nunca devemos buscar a psicologia, a psicoterapia, o terapeuta quando nós estamos doentes, porque fica mais doloroso, mais difícil. A psicologia, a psicoterapia, a terapia, ela é para que a gente possa fazer não apenas quando estamos muito doentes, mas quando a gente quer se descobrir, quer saber nossas potencialidades, nossas sombras, nossos medos, nossas angústias, queremos seres, nos tornarmos pessoas melhores. Isso é importante, isso é fundamental nesse processo evolutivo. Entendem? Então, buscar. Geralmente, quando a gente chega lá, a gente chega para poder se queixar do companheiro, da companheira, do pai, da mãe. O psicólogo, então, ouve durante uma, duas, três, quatro sessões, 3 meses de sessões, uma vez por semana, imagine você, 12 encontros. Aí, um momento que o psicólogo, então, lhe pergunta: nossa, agora chegamos a um outro estágio do processo terapêutico, aí já existe uma relação de transferência, já existe uma seguridade entre eles. Então, o psicólogo diz assim: que tal agora falar um pouco sobre você? E o paciente, então, diz: mas eu falei o tempo inteiro de mim. Não, você falou do seu pai, você falou de sua mãe, você falou do seu companheiro, da sua companheira. Mas é por isso que eu vim aqui, a culpa é dele. E eis que, então, o psicólogo lhe coloca um espelho. Uma teoria reflexiva mais avançada, mais dolorosa. E ao colocar o espelho, alguns de nós, então, queremos sair correndo. Medo. Esse é um dos medos da morte, inclusive. É porque nós não morremos do corpo físico, desencarnamos a primeira vez, na primeira experiência. Então, inconscientemente, nós avaliamos, nós temos isso na inconsciência profunda, de que vamos sofrer no desencarne, porque vamos ter um encontro de consciência e é inevitável. É inevitável. Nós aprendemos, e vocês já devem ter escutado falar diversas vezes, mas sempre tem alguém que é a primeira vez, que a gente pode comparar com um iceberg, a grande pedra de gelo que está ali no mar, flutuando.
Quando a gente encontra um iceberg gigante, por exemplo, e você consegue enxergar, é a ponta do iceberg. A maior parte do iceberg está o quê? Submerso. O que está ali, visual, é o nosso consciente. O que está submerso é o nosso inconsciente. Mais submerso ainda, o nosso inconsciente profundo. Ele que nos fala. A grande proposta é trazer tudo que está no inconsciente para o consciente. Da sombra para a luz. O que é sombra nem sempre é aspecto negativo. Às vezes é aspecto positivo. Você toca bem violão, você canta bem, mas você, por alguma situação, você tem um estágio de timidez. Não se fala, você é envergonhado. Veja, uma qualidade de cantar bem, de tocar bem, tornou-se uma sombra. Eu preciso conhecer, saber que motivos. Então, essa teoria essa técnica da psicologia reflexiva, em escolher todas as vezes, então, que eu olhar no espelho, o que eu vou trabalhar? O ciúme, o medo, nunca tudo de vez. Nós colocamos aqui também que existem 3 elementos básicos para que a gente possa se autoconhecer. Nesse processo, enquanto autodescobrimento, um dos problemas da evolução. Esses 3 elementos é trabalhar o amor, o segundo elemento, não desistir, o terceiro elemento, fazer o bem. Nós iríamos, então, trabalhar o amor, sobretudo o auto-amor. Eu não posso amar ninguém se eu não consigo me amar. Lembra de Joana em Amor, Imbatível Amor. Logo no primeiro capítulo, quando ela está definindo o conceito de amor, ela vai definir, então, amor infantil, amor juvenil, amor amadurecido, e etc e tal. E ela narra essa perspectiva que eu falava há pouco, da parábola do samaritano. Quando o sujeito pergunta a Jesus, vem querer, qual o maior mandamento? Ele diz, o que está escrito? Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem, esse é o maior mandamento. Junte-se a esse, um que se assemelha, tem uma similitude, que parece se assemelhar, não vai ser igual. Ama o teu próximo como a ti mesmo. João então diz, na impossibilidade de amar a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, eu preciso primeiro me amar. Para que eu possa me amar, eu preciso me conhecer. Não é aquele autoconhecimento, olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci sempre assim. Eu não vou mudar, não adianta. Eu, Gleito, estou com 53 anos, não vou mudar. Sim, posso efetuar mudanças, sim, em minha vida. Então, eu preciso, não é da noite para o dia. E é muito simples isso que eu estou falando aqui, né? Ou parece ser simples. Trabalha o amor. Mas, sobretudo, também, além de trabalhar esse amor próprio, trabalhar o amor com pessoas antipáticas. Elas não têm culpa por serem antipáticas, né? Aliás, a expressão antipática é uma expressão bem baiana, né? Fulano é antipático, a gente diz assim, né? É todo metido a gás com água, a gente fala. Não é verdade? Então, precisamos, então, treinar. Ver naquela pessoa que eu acho que é antipática, a ser gentil com ela. Então, eu preciso aprender a ser gentil com pessoas difíceis. Eu vou estar ajudando a pessoa, ajudando a mim mesmo. Mas eu posso fazer um processo terapêutico e me perguntar, o que é que tem em Gleidson? Eu não gostei da abordagem, da voz, ele brinca, ele é muito técnico, ele é menos técnico, ele fala muito difícil, ele tem uma linguagem muito solta, eu queria uma linguagem mais... Por que me interessa uma linguagem mais psicológica, mais técnica, e não mais comum, por exemplo? Nessa perspectiva, portanto, eu preciso entender. Eu me lembro que na formação da terapia junguiana, por exemplo, um dos nossos facilitadores, ele sempre dizia da importância do terapeuta ou do psicólogo ter formação geral também, né? Ele precisa conhecer um pouco de engenharia, não ser o engenheiro, mas saber de arquitetura, porque os pacientes que ele vai ter na sua vida, ele não sabe quem são. Porque o paciente, quanto mais informação, quanto mais amplo, vasto o seu nível cultural, claro que ele vai exigir mais daquele seu interlocutor. Mas também tem uma perspectiva que você tem um paciente mais simples. E você precisa usar uma linguagem mais simples. A mesma coisa no processo da palestra na casa espírita, seja online, seja presencial. Então, como buscar nem 8, nem 80, mas sim o caminho do meio. E vem aqui agora aquela metáfora do pequeno Buda. Quando o Buda está naquele instante buscando
o seu nirvana, e ele se encontra lá junto com os ascetas, sem se alimentar, sem tomar banho, etc e tal, meditando. E eis que, de repente, então, passando na beira do rio Ganges, passa um barqueiro, mas o barqueiro, além de ser barqueiro, ele ensinava as pessoas a tocarem cítara, que são instrumentos de cordas, e tinha o seu aluno. E, de repente, então, a corda estava desafinada, e o barqueiro disse, afine a corda para poder sair um som mais harmônico. E quando o aluno começou a afinar a corda, dó, ré, mi, fá, sol, lá, ele apertou, a corda partiu. E o barqueiro então disse, nem muito apertado, porque vai partir a corda, nem muito folgado, porque senão você não vai ter um bom som. Mas sempre buscar o caminho do meio. Quando o Buda, quando o Siddhartha Gautama ouviu aquele diálogo entre aqueles dois, ele despertou, abandonou os ascetas então e foi buscar a autoiluminação. Então, trabalhar o amor das pessoas antipáticas, sermos gentis com as pessoas. Afora que, como é um dos planos da evolução, enquanto espíritos e enquanto espíritas, no nosso caso que somos, nós sabemos que fazer o bem, nós iremos atrair, então, a simpatia dos espíritos simpáticos e não dos espíritos antipáticos, dos bons amigos espirituais a nos orientar. Então, por mais que esteja chovendo canivete, chovendo cacau, como a gente fala na Bahia, então, a prática do bem. O segundo elemento importante nesse autodescobrimento como um problema da evolução que nós trazemos é nunca desistir dos pensamentos bons. Os técnicos iriam dizer, nunca desista dos seus sonhos. A vida, a beleza. Eu quero ser um advogado, eu quero ser um psicólogo, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero me descobrir na minha orientação sexual, eu quero ser feliz. Não desistir dos seus sonhos, jamais. Jamais. Nessa busca ainda do autodescobrimento importante, fazer o bem. Sempre fazer o bem. Mas, sobretudo, aqui numa perspectiva do Evangelho de Jesus, o grande psicoterapeuta. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem falar para quem. Fazer o bem pelo prazer, a satisfação de fazer o bem. Mesmo que te façam o mal. Então, isso é importante. Então, nós trouxemos hoje aqui 3 elementos, existem outros categóricos, que poderiam facilitar o nosso processo do autoencontro. E o que dificulta o autoencontro, eu preciso entender isso. O autoencontro, ele tem nós encontramos dificuldade de fazer com que ele aconteça, porque o mundo exterior é um mundo que não nos convida à reflexão. Às vezes, assistindo até um desses filmes que não nos convida a essas reflexões mais profundas, e vai nos perceber as nossas qualidades, os nossos defeitos, etc. e tal. Às vezes, assistindo uma teledramaturgia, me vem aqui agora na cabeça, por exemplo, Avenida Brasil. Ficou muito marcada a Avenida Brasil, eu sou noveleiro, hein? E não porque o que eu vou falar aqui agora não é porque eu assisti, aconteceu uma coisa muito curiosa na minha existência atual, foi que, no último capítulo de Avenida Brasil, eu tinha um seminário numa cidade do interior. Acho que era Nazaré das Farinhas, eu não me lembro aqui agora. Mas, enfim, era na Câmara de Vereadores, era uma semana espírita que estava acontecendo, a gente ia fazer, era aquele sábado. E era um sábado de encerramento da novela. Menino, não é que muitas pessoas foram, porque brincavam os trabalhadores amigos mais próximos. Nós amedrontamos, dissemos que quem não viesse, os obsessores iam pegar, ia para o umbral. Aquela coisa do espiritólico que a gente traz, né? Mas muitos foram porque eram comprometidos com a causa e poderiam rever isso depois, etc e tal. Mas eu estou falando isso porque me veio aqui, isso porque me marcou, né? Eu me lembrei de novela por associação de ideia, como diria o velho Carl Gustavo Jung. Mas por que eu aqui estou a lembrar que uma personagem que a gente tinha numa teledramaturgia, no caso da Carminha, que era a grande vilã da novela, né? Ou de filmes, ou de uma peça teatral, ou de um romance, observemos
observemos as características psicológicas, a personalidade, os tipos psicológicos, como a gente fala na psicologia junguiana, desses seres, ou o qual a gente está torcendo. Por exemplo, esquecendo toda a perspectiva espiritual, psicológica, inclusive, de repente, voltando à Vinda Brasil, quando uma cena que Nina pega a Carminha pega a Nina, joga a Nina dentro de uma vala e vai sepultar ela e causa horrores para aquela criatura. Depois Nina pega a Carminha e deixa ela prisioneira, faz um cárcere privado na casa e trata ela mal. E eu conheci alguns espíritas que disseram assim: toma, receba agora a Carminha, vá, vá, vá. Ou quando a gente assiste um filme qualquer, que a gente está contra o vilão, e aí o bem e o mal, a dicotomia, né? E naquele momento, então, os policiais, a SWAT, o FBI, pegou aquele sujeito que ele violentava a criancinha, e agora está fazendo, acontecendo, batendo, atirando, e você fica torcendo para aquele sujeito passe isso. Você olha para dentro de si e você diz: nossa, este aí estou eu. Veja o que eu disse, verbo está. Eu não disse sou eu. Porque nós não somos essa pessoa, nós estamos essa pessoa. Então, alguém diz assim um dia para mim: mas Gleidson, é ficção, é uma obra de ficção, é uma novela, é um filme, é um livro. Não. Em que pese ser uma obra de ficção, mas você está torcendo por uma tipicidade psicológica de um ou de outro personagem que há uma afinidade por você. Você quer ser o justiceiro e não o justo. Você não consegue compreender que você é capaz de fazer o que ele faz, ou fez isso em um passado reencarnatório, ou é capaz de fazer se surgir uma oportunidade. Diz o ditado popular que a oportunidade faz o ladrão. É horrível isso. Mas faz se ainda habita em mim um ladrão. Se ainda eu me encontro dessa maneira. Por isso, retornando à perspectiva das dificuldades do autoencontro, primeira coisa é marcar o autoencontro. Segunda coisa é perceber, buscar ferramentas, livros, filmes. Existe uma série de filmes interessantes, de livros, de músicas, que me levem a pensar, a refletir sobre a minha vida. Alguém vai dizer: ah, mas você vai viver nessa paranoia, não vai viver a vida, não vai curtir, não vai se divertir. Se fosse a década de 70, 80, dizia assim: você não vai a boate, a Bualamu, a hipopótamo. Não, você vai se divertir. Mas à medida que você vai amadurecendo, você vai. Os valores vão pesando. Vale a pena perder tantas noites? Vale a pena. Beber não é pecado, não é proibido. O Espiritismo não proíbe nada, mas me conscientiza. Vale a pena isso? Vale a pena aquilo? Entender que quando eu julgo o outro, estou julgando a mim mesmo. Compreender por que Jesus é o grande psicoterapeuta de nossas almas, não na perspectiva, por exemplo, da relação religiosa, mas enquanto de fato aquele conhecedor de nossas almas, de que nós temos inconsciente, que temos consciente, que existe o inconsciente individual e que existe o inconsciente coletivo e consciente também coletivo individual. Isso é importante perceber. Então, a terapia só vai dar início, ou o autodescobrimento, ou essa viagem interior, só vai, de fato, esse desiderato acontecer, começar a consumar, quando eu me permito, quando eu venço medo. Pergunta assim, então, por que a gente tem medo de fazer essas auto-reflexões? Porque a gente tem medo do autoencontro. Porque a gente tem medo inconsciente do que a gente vai encontrar. Do Gleidson que eu acho que sou e do Gleidson que de fato se apresenta. Quando no passado alguém me disse você isso, você aquilo, mas eu só queria ajudar, eu só queria aquilo outro. Então, quando uma pessoa fala da gente, a gente não tem que tomar aquilo para a gente. Mas quando uma fala, duas falam, três falam, eu levo isso para a terapia, eu dialogo, e eu consigo enxergar isso. Daí aquela técnica da psicologia reflexiva, independente se eu buscar fazer uma terapia com terapeuta, com psicólogo, com a terapia junguiana, com a terapia freudiana, com a psicanálise, que é a própria freudiana, ou com a psicologia transpessoal, não importa, não importa.
Eu preciso fazer os mesmos exercícios como esse que eu falei há pouco, da psicologia reflexiva através do espelho. Dedicar 20 minutos, 3 vezes por semana, eu, no espelho. Quem sou eu? Quais são as minhas grandes dificuldades? E vou trabalhar as minhas dificuldades. O que me leva a estar ciumento? Veja, eu não digo nem ser ciumento, mas a gente ainda pensa, né? Ser ciumento. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender. Eu preciso trabalhar. Por que quando as pessoas falam, fulano fala, fulana fala, por que a roupa dela me incomoda? Por que o tom de voz dele me incomoda? Por que aquele professor? Por que o meu terapeuta? Por que aquele meu colega de trabalho? A minha colega? Por que eles me incomodam? O que tem neles que mais me incomoda? O que tem neles que tem em mim? Então, quando eu vou entendendo essa reflexão, eu vou entendendo a nossa proposta. Autodescobrimento, um dos problemas da evolução. Para nós, então, portanto, que pensamos e temos a psicologia como uma ferramenta de valor para o nosso processo evolutivo, que compreendemos não por decorar a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio mais eficaz que a criatura tem de não se inclinar para o mal nesta vida. Um sábio da antiguidade já vos dizia: conhece-te a ti mesmo. O que é esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, se não a viagem interior? E entender. E para que possa haver essa viagem interior, eu preciso fazer uma desconstrução. Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, nossos votos cordiais de muita paz, beijo carinhoso no coração e quem sabe, até a próxima. Querida Robélia, seu microfone está mutado, como dizem os mais jovens. Meu microfone está o quê? Mutado. Mutado. De mudo. Eu aprendo isso com os jovens. Na universidade, os alunos dizem assim, professor, está mutado o seu microfone. Então, mutado de mute, de silenciado. Tá. O Gleidson, está todo mundo aqui super elogiando o seu trabalho, excelente palestra, excelente palestra. E teve um momento que você falou alguma coisa que Nildes reescreveu o seguinte: aconteceu isso com Lázaro Barbosa quando as pessoas, os policiais, vibraram quando o mataram. Ela fez uma associação aí com alguma fala que você trouxe. Sim, deve ter sido que quando a gente julga o outro, a gente projeta a sombra no outro, a gente esquece que a gente é capaz de fazer isso, de não nos enxergarmos enquanto espírito, de também perceber que quando a gente vibra, por exemplo, eu contava a personagem de Carminha e agora para eles da teledramaturgia, que a pessoa assim, toma Carminha, agora receba o que você merece. Eu estou projetando aquilo que ainda é sombrio, muito sombrio, obscuro em mim, né? E não vejo em mim. Então, numa novela, num filme, numa peça teatral, em alguma coisa, em uma cena qualquer do cotidiano, quando eu tomo um partido de ser justiceiro e não ser justo, por exemplo, eu não reconheço em mim que eu tenho aquela sombra. Eu sou capaz de fazer aquilo. É perfeito, exatamente. E eu fiquei impressionada como uma multidão se colocou, né? Na relação desse rapaz, desse pobre coitado rapaz que acabou sendo morto, pobre por todos os aspectos, pobre pelos erros que fez, pobre pelo fim que teve, pobre por tudo, né? É uma pessoa, um espírito digno de compaixão profunda. Sim. E como as pessoas tomaram partido e julgaram e aplaudiram, e uma sombra assim impressionante de afetar, acho que o Brasil todo. O Brasil todo. Nós ainda, e a gente trazendo para a comunidade espírita, ou aqueles que acreditam na reencarnação, nós temos essa crença cognitiva, intelectual, mas nós não temos uma crença, por exemplo, de família universal. É claro que, por exemplo, quando alguém comete um crime hediondo, ele merece e deve ser punido pelas leis civil atuais, ser limitado, ser preso, etc. e tal. Mas ser tratado com humanidade, ser tratado como um doente mental. É claro que ele não é uma pessoa normal, ele é doente da alma, e nós também somos. Eu sempre costumo dizer que todos nós estamos em estado febris.
alguns de nós 36, 37, 38, outros com 55 graus. E às vezes basta que alguém pise nosso pé, né? E fale mal de um filho, de um neto, de um sobrinho, de um amigo, de um companheiro, de uma companheira, a gente mostra para que veio. Então, nessa perspectiva, entender que o outro ainda comete o mal, mas que a gente também é capaz de cometer, ou já fez pior do que ele. Que hoje a gente está aqui na Casa Espírita, trabalhando um trabalho mediúnico, um trabalho de caridade, um trabalho social, um trabalho com jovem, um trabalho com adulto, mas o nosso passado reencarnatório e atual mesmo. Quantos de nós estamos dentro da Casa Espírita e ainda fazemos coisas absurdas sendo trabalhador? E claro que isso a gente não deve estar fofocando, que não nos cabe julgar, mas compreender. E a gente esquece, para fechar esse momento, por exemplo, de Jesus. No sentido em que, por exemplo, ele sabia que tudo o que ia acontecer com ele, e veja, me lembra aqui agora de Chico, numa perspectiva bastante espiritólica, como a gente brinca, que quando Jesus desencarna, 3 dias ele desaparece. Ele aparece no primeiro momento, para Maria Magdala, mas ele fica 3 dias desaparecido. E essa menina é ótima. O espírito Maria Dolores, a grande iluminar Maria Dolores, através de Chico, Chico vai nos contar, Xavier, através da escrita, que Jesus, nesse momento, foi buscar Judas. Veja, aquele que o traiu, aquele que o maltratou, aquele que fez ele passar por tudo aquilo na existência física, por amor e com amor. É difícil? É trabalhoso. Ninguém disse que seria fácil. Mas a gente começar a compreender que somos filhos e filhas de um único pai, somos todos irmãos. O Gleice, a gente não consegue ter uma atitude como de Jesus, pelo menos reconhecer essa sombra em nós, já é meio caminho andado. Perfeito. Então, assim, vamos agradecer, porque a doutrina espírita nos convida o tempo todo para a gente refletir a nossa estada pessoal no mundo. Como é que a doutrina espírita tem chegado a mim? Como é que eu estou conseguindo, né, vivenciar? Principalmente quando a gente junta Kardec com Jung, e aí o casamento é perfeito, né? Porque a gente vai olhar para o nosso psiquismo, para a nossa sombra, para o nosso processo de maturação psíquica, não só pensar na evolução espiritual, como uma coisa transcendente e luminosa, sem reconhecer as nossas limitações, nossas dores, nossas dificuldades, e fazer um esforço constante de superá-las, né? E a gente só pode fazer isso integrando a consciência, trazendo para a nossa consciência, reconhecendo, admitindo humildemente que temos tudo isso que Lázaro tem, só que a gente já usou vários filtros e não faz mais o que ele fez. Perfeito. Então, meu amigo, muitíssimo obrigada, viu? Foi um momento de bastante reflexão, as pessoas estão todas colocando aqui reflexão maravilhosa, gratidão, muita gratidão, viu? Olha, eu que agradeço a todos e a todas, né? Se acaso tiver amigos e amigas do passado da existência, da época do Joana, como quem não pegou, eu no passado eu passei uma temporada no Joana, uma felicidade muito grande, mas aqueles também que a gente está conhecendo agora, aqueles que vão assistir depois, né? Então, assim, um beijo no coração de todos, gratidão pela oportunidade, porque sempre é uma oportunidade também para a gente refletir, né? Quando a gente vai pensar, ler um texto, pensar o que vai dialogar com as pessoas, compartilhar, sim, a gente claro, também a gente sempre está aprende muito, pensando. né? Pois é. Então, para mim, foi um momento muito grato e eu só tenho a dizer assim, gratidão a todos e a todas. Um beijo no coração. Vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Dizer que toda terça-feira estamos aqui com um tema psicológico, trazendo esse casamento maravilhoso para a gente se perceber encarnados, precisando de maturação, de reflexão, de introspecção, e cada dia fazer um pouquinho como você propôs pela psicologia reflexiva. Jesus querido, neste momento, nossas almas preenchidas do néctar da sabedoria, do esclarecimento, do néctar das proposições, de avançarmos no melhor caminho das nossas vidas, desejando tornarmos-nos o que realmente somos, para que viemos nesse processo de reflexão e educação das nossas almas. Que todos nós possamos
ampliar nossa consciência, reconhecendo-nos, buscando esse autoconhecimento no desejo maior da transformação dos mesmos, aceitando-os em primeiro momento e transformando-os pelo exercício constante do fazer, do exercer, do provar. Que essas reflexões desta noite califundem nossas almas, nos espíritos que estiveram conosco, participando desse trabalho, libertando-se das amarras que os fazem angustiados, conflitados. Que nós possamos, Senhor Jesus, tomar os teus ensinamentos como ferramentas de libertação de nós mesmos. Despede-nos em paz, Senhor Jesus, e que possamos manter esse clima de reflexão e de paz ao longo desta semana. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Um beijo para todos. Mais uma vez, Gleice, muito obrigada. E, oportunamente, esteja conosco mais uma vez. Tá bom? Será uma honra. Um abraço, beijo para todos. Até na próxima terça. Tchauzinho.